Opa, estou aqui mais uma vez. Quero dar bom dia a todos os amados, todos os eleitos, à Igreja de Deus, a que foi chamada Menina dos Olhos de Deus, que hoje está em um local inacessível para esse poder que foi destruído lá na cruz do Calvário. Mas graças a Deus que Deus nos colocou nessa posição, né? Que estamos em local celestial, fomos transportados para o reino do Filho de Deus e hoje a igreja reina em vida. Já estamos neste milênio, né? Ou seja, o milênio começou no ministério do nosso Jesus Cristo, após ele destruir principado e potestade, publicamente expôs ele aos desprezos e triunfou com ele na cruz. E trouxe a igreja para o seu reino. Neste reino estamos intocáveis. Neste reino somos inabaláveis. O apóstolo Paulo falou aos Romanos: quem nos condenará? Quem nos separará desse amor de Cristo, né? Então, essa é a minha visão que eu tenho hoje da igreja. Quando eu falo igreja, são todos. Uns chamam, às vezes chama todos, muitos, eleitos, predestinados, enfim. Tem uma série de nomes que o nosso grande Deus e Salvador ele fala acerca da sua igreja. Fala que é Monte Sião, né? Certa vez ele falou: como esconder uma cidade edificada lá no monte? Não tem como esconder uma cidade, né? Então a igreja, ela não pode se esconder, porque ela está edificada lá em cima do monte. É o Monte Sião, né? É a igreja de Deus. O profeta Isaías falou. Então, amados, mais uma vez eu estou aqui, meu nome é Cláudio Roberto, e vim trazer outro assunto para a gente conversar, discutir. Especialmente esse vídeo é direcionado a amigos, colegas, vizinhos, né? Eu não tenho como chegar até ele, mas por esse meio que Deus criou, que é a tecnologia, então a gente vamos devagarinho entrando e conversando e tirando as dúvidas. Eu não quero que ninguém saia das suas igrejas, e sim, simplesmente eu quero que as pessoas conheçam esse Deus, né, que nos libertou do império das trevas, Efésios 1:13, e congratule com esse Deus, né? Com gratidão, não com medo da ira, porque nós não fazemos parte dessa ira mais. Enfim, o assunto que eu trago hoje é sobre a deidade de Cristo. Ou seja, Cristo, em sua essência, ele é Deus único. Grande dúvidas perdurou por toda uma geração, entrou por essa geração e eu acredito que aos poucos essa estigma, né, desse nome que eu não gosto de pronunciar, mas é de uma forma que as pessoas falam, as pessoas, a Igreja de Deus, ela cultua o nosso Deus de uma forma politeísta, ou seja, ele divide o nosso Deus em três. É, como eu falei, quem é do meio vai entender do que eu estou falando, mas a Bíblia nunca falou de três deuses distintos. Ele falou de um único Deus, que, né, se vocês conseguisse voltar ao tempo e voltasse àquela época dos profetas, né, como Deus se manifestava sobre nossos profetas, né, que Deus sempre estava com os profetas na sua forma espiritual, na sua forma de criador, e você chegasse dizendo que ele seria três, você seria exterminado em segundos, em questões de segundos. Mas a igreja avançou, os profetas terminaram o seu ministério, né? Terminou até João Batista. João Batista chegou com aquele batismo de arrependimento para ungir, lavar em si nosso Senhor Jesus Cristo para que ele começasse o seu ministério terreno. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou seu ministério terreno, morreu em cruz e voltou para onde veio e prometeu voltar novamente. Aí é que está a questão. Quem voltou? Será que Jesus Cristo ficou lá em cima e mandou outro representante? Ou é o mesmo Espírito? Ou é o mesmo Senhor, mas na sua forma espiritual? Vamos entender isso?
nas dúvidas, no decorrer da nossa conversa, a gente vamos tirar mediante a Bíblia. O texto que nos traz a ordem da conversa está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Vamos ler. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que é que o apóstolo está falando, né? Existe um mistério, né? Naquela época, né? Quando a gente lermos a Bíblia, temos que entender o momento que foi escrito e trazer para nós já a coisa realizada, né? Porque isso aqui ele não está falando para hoje. Ele falou para Timóteo naquela época. Evidentemente, grande é este mistério da piedade. Aí Paulo vem dizendo, de que mistério ele está falando? Ele fez, aquele que foi manifestado em carne. Quem foi manifestado em carne? Nosso Senhor Jesus Cristo, ou o próprio Deus, né? Porque o Deus, segundo na visão de João, no livro de João, ele fala que o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Era Deus. Paulo vem explicando o que aconteceu. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre quem? Entre os gentios. Quem foi pregado entre os gentios? Foi Deus ou foi Jesus Cristo ressuscitado? Temos que entender que Jesus nunca chegou pregando Deus. Não. Perdão. Paulo nunca chegou aos gentios, a nós, pregando Deus. Ele pregou Jesus Cristo ressuscitado. Crido no mundo e recebido em glória. Quem foi recebido em glória? O próprio Jesus Cristo, após a sua ressurreição. E no terceiro dia, né, ele ascendeu à sua forma corpórea, né, que é espiritual. Então, amados, é a Bíblia em si, né, quando eu falo para a Bíblia, né, vamos deixar nossas experiências de lado. A Bíblia em si, e especialmente o povo eleito, né, a nação eleita que foi a nação de Israel, os judeus em si, na sua totalidade, eles nunca acreditaram numa, numa forma de culto politeísta em si, ou seja, numa quantidade de deuses, mas eles sempre acreditaram em um único Deus. Ou seja, todas as vezes, quando eles iam se reverenciar, iam se cultuar, iam prestar culto, iam agradecer, eles sempre tinham uma única forma de fé, e era um único Deus. Porque eles sempre foram e é um povo monoteísta. Mas vamos lá. A Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Ou seja, se você for de Gênesis até aqui, Apocalipse, você vai ver um único Deus como reverência. Temos que entender as manifestações, coisas que eu vou explicar no decorrer da nossa conversa. Mas a Bíblia nunca mostrou três deuses em si, né? Fulano acredita em um Deus, o outro ali acredita em Deus, como acontecia os romanos. Vamos pegar um povo para colocar como exemplo. Os romanos ele tinha muitos deuses, né? Tinha Mercúrio, tinha Júpiter, tinha Vênus, Atenas em si. É nessa visão que eu estou querendo que os nossos amados entendam. Nós não. Nós que somos cristãos só temos um único Deus. Agora devemos entender de que forma adorar esse Deus, porque ele é, além de tudo, de ser um único Deus, ele é o único Deus que tem atributos a eles, atributos que só a ele compete, que é onisciência, onipresença e onipotente. Ou seja, são atributos que em nenhum outro deuses tem. O único é o Deus de Israel. Então, né, vamos desenrolar para. Eu quero bem falar bem, né, explicar bem para depois entrar na Bíblia. Né? A gente somos cristãos, só temos um único Deus. Agora devemos entender como entender esse Deus que se manifestou de formas diferentes. Porque se você incorre em dividir esse Deus,
Aí você tem que passar de ser um cristão mono para ser um cristão poli. Politeísta, monoteísta. Politeísta acredita acima de 2, 3, 4, 5, 20 deuses. E monoteísta, eu acredito num único Deus. Embora que esse Deus ele tenha um atributo chamado onipresença. O que é onipresença? É eu estar em diversos locais ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Hoje é domingo, dia 5 de julho, e vai daqui a pouco, lá mais ou menos lá para as 6 horas, 7 horas mais ou menos, vai acontecer as nossas reuniões, nossos cultos. Vamos agradecer, vamos nos congratular, vamos louvar a esse Deus. A pergunta que se faz é: ele só vai estar em uma única igreja? Porque ele não vai ter condições de estar em outra, porque ele, segundo essa doutrina, ele teria que, como são três deuses, ele só poderia estar em três locais. Eu estou colocando aqui questões que às vezes, se você pegar uma pessoa e a pessoa for bem inteligente e colocar as perguntas certas, você já ficaria assim, né, em dois pensamentos. Porque eu posso colocar as perguntas certas no local certo. Porque se você acredita em três pessoas, então elas não têm esse atributo. Ou uma delas pode ter, mas todas não podem ter. Porque Jesus disse que ele era menor do que o Pai. Jesus falou, não, eu sou menor do que o Pai é maior do que eu. Então, você já vê aí a confusão que se daria explicar essa questão de três deuses. Mas vamos lá. Então, amados, segundo essa visão que temos da deidade de Cristo, ou seja, Deus como um único Salvador, um único Senhor, embora ele tenha se manifestado diferentemente, em Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 4, a gente vamos observar que o povo eleito, quando eu falo a nação eleita, os judeus em si, eles, eles nunca viram Deus como três pessoas. O capítulo 6, versículo 4, vamos ler. 6, versículo 4. Ele diz assim: Ouve Israel, ouves Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí você pode perguntar, não, Cláudio, mas aí é porque Deus, ele é Deus ao mesmo tempo, é trino. Não, não. Vamos deixar essas experiências de lado. Vamos dizer o que a Bíblia quer dizer. O que a Bíblia diz em relação a esse nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, alma e de todo teu entendimento. Então, amados, quem é o Senhor? Ele é único. Você vê que Moisés entendia que Deus era único. Vamos lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Eu tô querendo mostrar, né? Veja que eu não quero pegar, né, versículozinhos, né? Eu falei um contexto em relação a Deus em si e estou colocando alguns versículos para dar ênfase ao que eu estou falando. Estou falando que, segundo os nossos irmãos primitivos, eles nunca viram Deus dividido, né? Eles viram Deus em sua essência como um único Deus, porque ele cultuava Deus único. Deus não se dividia, né? No capítulo 12 de Marcos, 12, 29. Pronto. Respondeu Jesus. Palavras do nosso Senhor.
Marcos 12, 29. Respondeu Jesus. O principal é: ouve, ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A mesma coisa que Moisés falou lá, nosso Jesus falou aqui. Aí você pode dizer, sim, Cláudio, mas você voltaria, né, nessa, porque a questão é o seguinte, é muito difícil. É, eu fui aprendido que, desde a minha infância, que existe Pai, Filho, Espírito Santo. Eu não estou querendo tirar isso de você. Pelo contrário, não estou querendo tirar. Simplesmente eu estou querendo mostrar que, diferentemente do que a gente aprendeu, de uma forma politeísta, eu estou querendo mostrar que Deus nunca se viu como um Deus dividido. Ele é um único Deus, né, que tem um único nome, que o nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Porque já pensou se alguém lhe pergunta, né? Você está caminhando, sei lá, como é o nome do seu Deus? Como é que você responderia? Você dizia que ele era o quê? Yahvé, Elohim, Jeová Jireh, Siddiqui-Nu? Não, porque isso não são nomes, né? Isso são atributos que dá a um Deus, ou qualquer um Deus, né? Mas nosso Deus também tem esses atributos, que é Deus de guerra, Deus de paz, Deus de juízo. Sim, mas como é o nome do nosso Deus? O meu Deus se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome do meu Deus. Vamos prosseguir. Então, o próprio Jesus Cristo, ele chamou que ele chamou a atenção dos nossos irmãos judeus e disse: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Amém, amados? E voltando lá para Deuteronômio, vamos lá para Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Estou querendo mostrar que nossos irmãos judeus, ele não via nosso Deus como dividido, né? E Deus também nunca se revelou como um Deus trino. Deus sempre vinha como Senhor, como juiz, né? Como um representante em si de uma única divindade. Temos que entender isso. 32, versículo 39. Palavras, né? De Moisés, ele fala: Vede agora que eu somente, né? Deus falando, eu sou, eu somente, né? Deus não é dividido. Então né, toda essa questão dessa manifestação de Deus como Criador naquela época, né? Deus se manifestou como uma coluna de fogo à noite, né? Deus vinha como o maná, uma nuvem que apairava aquele calor abrasado, protegendo aqueles 400 mil judeus que saíram do Egito. Então, eu quero mostrar que todas as manifestações que Deus se mostrou em si para aquele povo daquela época, ele nunca veio dividido, ele veio como um Deus, né, como o eu sou, eu somente, o único Deus verdadeiro. Até aqui na Bíblia não se falou em trino, né? Deus dividido em si. Eu não falo a palavra trindade porque não existe na Bíblia. Por isso que eu não falo, né? Eu não gosto muito de falar, porque se não existe, então, para que falar uma coisa que não existe, né? Vamos atear ao que está escrito na Bíblia. Então, todos os nomes de Deus em si, eles foram reunidos na pessoa de Jesus Cristo. Então, na pessoa de Jesus Cristo, todos os nomes se reuniram em si na pessoa de Cristo Jesus, nosso grande Deus e Salvador. Vamos na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Já estou terminando essa parte desse vídeo.
Vamos dar uma paradinha, né, dar uma pausa e vamos no outro, em outra oportunidade eu terminarei essa conversa em si em relação à deidade de Cristo, né? Que Cristo é Deus em sua essência. Efésios capítulo 1, versículo 9. Então, amados, nossos irmãos judeus, eles sempre observaram Deus como único, né? Então, Jesus Cristo, quando ele veio, né? Eu não está aqui no meu esboço, eu não anotei, mas em Lucas capítulo 1:35, para a gente entender essa forma corpórea que Jesus Cristo veio em carne, né? João fala que aquele ente que nasceu ali era o Filho de Deus, ou seja, a carne de Cristo é Filho de Deus legítimo, porque foi gerada do próprio Deus. Nós não. Nós que passamos pela coabitação de homem e mulher, somos filhos adotivos, mas Cristo ele é a carne, ou seja, é filho original, filho legítimo de Deus. Isso aí é o mistério da piedade. Né? Grande é o mistério da piedade. Né? Aquele que se manifestou em carne. Então, todos os atributos de Deus, né? Tudo que é Deus, está onde? Na pessoa de Cristo. Efésios 1, no capítulo 9, ele fala: desvendando-nos o mistério, né? Da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuserem Cristo. Ou seja, tudo que é um mistério, tudo que foi desvendado, foi tudo proposto em Cristo. De fazer convergir nele, ou seja, né, todos os córregos, os afluentes, os rios, convergiam para quem? Para a pessoa que é Cristo. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, que tempos, né? Naquele momento lá na cruz do Calvário, a plenitude dos tempos aqui no original grego é era. É um período de tempo que foi especulado do nascimento ali de Adão, né? Da criação do homem em Adão até o segundo Adão que é Cristo. Ou seja, isso é um período de tempo, é uma era. Então, nesse complemento dessa plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, tudo foi onde? Convergido na pessoa de Cristo. Por isso que quando uma pessoa lhe perguntar assim, como é o nome de Deus? Eu disse, não, o nome de Deus é Jesus Cristo, porque tudo foi direcionado a Ele. Está tudo nele. Então, nosso Deus tem nome. É Jesus. Depois eu lhe mostro na Bíblia. Fica aqui essa primeira parte dessa conversa que temos. Mas em outra oportunidade, eu darei continuidade à deidade de Cristo, porque Cristo é Deus em sua totalidade. Graça e paz a todos os amados. Que essa semente caia numa terra boa e germine a 30, a 60, até 100 por 1 da semente. E que a igreja ela absorva também e cresça nesse novo e vivo caminho que Cristo inaugurou na sua morte. Graça e paz aos amados. Amém.